Olá, bem-vindos à disciplina de Matemática Discreta e Lógica, né? Então, essa primeira videoaula, né, na verdade, uma apresentação, né, da disciplina. Então, meu nome é Sérgio Souza Costa, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Maranhão, né, já há quantos anos? Há 8 anos, né, 2013 a 2021. Minha formação, eu sou doutor e mestre em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E minhas áreas de interesse, né, inicialmente na parte das minhas pesquisas, no doutorado e mestrado, estava um pouco mais focado na área de geoinformática, então é uma área que eu tenho bastante interesse, porém, também eu gosto bastante da parte de linguagem de programação e desenvolvimento de software. Então, meu vínculo atual, eu sou professor da engenharia da computação, né, e desde 2016, né, e era professor do BCT, né, desde 2013. Então, a disciplina, né, matemática discreta e lógica, né, então eu acho que talvez alguns vídeos eu possa inverter, né, lógica e matemática discreta, porque às vezes alguns cursos eles chamam de lógica, matemática discreta, outros eles chamam de matemática discreta e lógica, né, então a gente pode ter essa confusão, mas entenda que é a mesma disciplina. Então a carga horária dessa disciplina ela é de 60 horas, né, ela é do departamento de informática, ela não tem nenhum pré-requisito, né. A gente vai, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou utilizar exemplos, né, da disciplina de algoritmos, porém, aquilo ali vai ser bastante interessante para quem já viu, né, a disciplina de algoritmos, né, e conhece a linguagem Python, porém, não é impeditivo, né, isso não vai entrar em avaliação, não vai ser cobrado de vocês conhecerem a linguagem de programação Python ou qualquer outra linguagem de programação. É apenas para dar uma motivação, né, e ver um pouco mais na prática. Então, antes da gente apresentar o objetivo da disciplina, considere a seguinte afirmação. Gilberto é mais velho do que o Fernando. Eu tenho vários irmãos, esses aqui são meus irmãos, eu tenho 8 irmãos, então aqui eu peguei uns aqui como exemplo. Então, Gilberto é mais velho que o Fernando. Fernando é mais velho do que o Rinaldo. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: será que o Gilberto é mais velho do que o Rinaldo? Observe que nada foi explicitamente dito sobre isso. Eu não falei nada sobre Gilberto e Rinaldo. Mas será que ele é mais velho? Provavelmente, né? Vocês todos aí devem ter respondido assim, na mesma hora que o Gilberto é mais velho que o Rinaldo. É verdade isso. Né? E isso provavelmente, talvez até alguns tenham até desdenhado da pergunta, dizendo que era algo como óbvio, né? Então, óbvio que o Gilberto é mais velho que o Rinaldo. Tudo bem, né? Não estão errados. Agora vamos para colocar outras afirmações aqui, sobre outro tipo de relação. Né? Olha que eu já estou usando aqui um termo que a gente vai utilizar nessa disciplina. Marcos é amigo de Fernando, Fernando é amigo de Ricardo. E agora eu faço a mesma pergunta. Será que Marcos é amigo do Ricardo? Novamente, nada foi explicitamente dito sobre isso. Né? Então, lá no Facebook, por exemplo, né, a gente às vezes ganha alguma. Olha, você deve ser amigo de não sei quem. Né? Mas será que a gente pode dizer que o Marcos é amigo do Ricardo? Né? Pode ser que seja. Né? Existe uma chance de ser, né? Que a gente fazemos amizades em grupos, né? Então pode ser que ele seja, mas nada garante isso. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não posso dizer para você que é verdade isso. A gente não pode assumir isso. O próprio, por exemplo, o Facebook, você pode ter uma pessoa lá que ela é amigo de 20 amigos teus, né? Então vocês dois compartilham de 20 amigos ali. Mas ela não pode chegar e falar que você é amigo dessa pessoa. Ela pode sugerir, olha, será que você não conhece essa pessoa? É uma sugestão bastante válida porque a gente cria muitas amizades em ambientes como escolas, né, trabalho, vizinhança, né? Então, forma esses grupinhos, né? Então, a gente provavelmente
Pode acontecer de ser amigo, mas não pode afirmar, né? E aí a gente pode trazer a seguinte questão, né? Por que que conseguimos deduzir que o Gilberto é mais velho do que o Rinaldo, mas não podemos dizer o mesmo com relação à amizade entre Marcos e Ricardo? Então, usando a linguagem natural, né, como vocês poderiam me explicar essa diferença, né? Então, vocês poderiam começar a tentar explicar algo do tipo, não, quando alguém é mais velho que outra pessoa, essa pessoa é mais velho que um outro, então aquela primeira pessoa é mais velho do que este último. É tentar colocar de alguma maneira, e provavelmente essa minha explicação está péssima, né? Ela é confusa, né? Mas por que que no outro caso não pode, né? Então, e se a gente começar a se esforçar, né, para explicar isso, né, vai pelo nosso estudo, né, de matemática, lá do ensino fundamental, do ensino médio, a gente vai acabar utilizando uma linguagem matemática, até mesmo sem perceber, né? Então a gente vai acabar chegando, às vezes, colocando coisas. Se o A é mais velho que o B, e o B é mais velho que o C, então o A é mais velho que o C. A gente aprendeu lá no ensino fundamental que às vezes é mais fácil a gente usar variáveis, né, para a gente tentar ser mais genérico, né? Ao invés de falar se João é irmão de Maria, Maria é irmã de Marca, sei lá, Marta, né? A gente pode falar A, B, C, X, Y, Z, né? Então a gente aprendeu a usar isso. E a gente corre bastante risco de estar usando também esses elementos, se, né? Então, aqui, pessoal, pelo incrível que pareça, a gente está usando dois conectivos aqui da lógica, que a gente vai ver com mais detalhe. Vocês saberiam o nome, por exemplo? Vamos começar com esse E aqui, né? Esse E é um conectivo, né, da lógica. Quem já fez a disciplina de algoritmos, né, já viu programação, alguma linguagem de programação, deve ter visto esses conectivos lógicos, né? É o E, né? Nas linguagens de programação, normalmente é o E, chamado de AND, né? Tudo bem? Mas é conhecido, né? E o se, então, né? Lá em algoritmo também a gente viu as estruturas condicionais, né? Quem já estudou também. Mas ele também se chama condicional aqui, né? Não é muito equivalente, né, à ideia lá da programação, né? Mas tem uma origem parecida, né? Então a gente chama ele de conectivo condicional, que está em vermelho aqui. Se, então, né? Se A é mais velho que C, então A é mais velho que C. E aí, a gente pode até, né, colocar uma fórmula um pouco mais matemática ainda, né? Colocar só elementos, símbolos, né, aqui, né? A gente poderia dizer que A é maior que B, esse símbolo aqui, A é maior que B, e B é maior que C, então, né, A é maior que C. Então, aqui eu tenho a conjunção, que é esse E, né, e aqui a gente tem a implicação, né? Então, se isso for verdade, a próxima aqui tem que ser verdade também, né? Não pode acontecer daqui ser verdade e aqui ser falso. A gente vai ver, né, esse conectivo na aula ainda sobre noções de lógica, né? E lá para o final, né, na última unidade, a gente vai ter algumas definições como essa aqui, né? Então, vocês seriam capazes de ler essa fórmula aqui? Né? Às vezes a gente vê, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de ver alguma dessas fórmulas aqui lá no ensino médio, né? Talvez alguns de vocês até conheçam, mas a gente vai estar revendo tudo aqui para garantir que na última unidade vocês compreendam perfeitamente essa fórmula aqui. O que a gente está dizendo? Que para todo A pertencente a A, né, para todo elemento A pertencente ao conjunto A, para todo elemento B1 pertencente ao conjunto B, para todo B2 pertencente ao elemento B, ao conjunto B, né, desculpa, A relaciona com BU e, né, que é a conjunção A relaciona com B2, implica, né, então B1 é igual a B2. O que isso significa? A gente vai ver que se o A está relacionando com o B1 e está relacionando com o B2, na verdade B1 e B2 é a mesma pessoa, né? O mesmo elemento, né? Então você pode dizer que ele só pode relacionar com um elemento, né? Que é o conceito de relação funcional, e a gente vê isso
na última unidade. Então, agora a gente pode falar do objetivo da disciplina, né? Então, o objetivo da disciplina é introduzir os conceitos de lógica e matemática discreta, com ênfase em proposições, fórmulas, tabela-verdade, conjunto, relações e funções. Exercitando o raciocínio lógico, matemático e o rigor na comunicação desse raciocínio, preparando assim o futuro professor para o uso e compreensão dessa forma de comunicação. Então, bem focado, né, na linguagem, na comunicação, né, no rigor, né, e a gente vamos ver alguns conceitos aí por trás, né, que longe de tratar de toda a matemática discreta e lógica, que é algo bastante extenso. Então, uma bela discussão sobre a linguagem matemática, seu rigor e limitação, é feita pelo grande professor Nilson José Machado, né? Então, é um professor catedrático da USP. Eu sou fã das aulas dele, acho muito legais as aulas dele. Então, vocês aproveitem. No Fórum 1, eu vou linkar 2 vídeos, né? Que é cada vídeo de 20 minutos, né? Representando uma aula ali, né, que ele é uma aula introdutória, né, então a aula trazendo o porquê da matemática, né, porquê da linguagem, né, da matemática. E aí tem várias coisas lá que talvez vocês utilizem, conheçam, mas não tinha, né, essa sacada, não tinha entendido bem como é que funcionava. Então a aula dele é excelente, eu quero que vocês assistam e depois discutam com os amigos. Então, a lógica matemática discreta ela é fascinante, né? No caso de curso de ciência da computação, essa é a disciplina que prepara o aluno para entender computação como ciência, né? Não apenas como engenharia. Então, assim, depois dela, né, o aluno irá estudar coisas como teoria da computação, linguagens formais, compiladores, conceitos de linguagem de programação, métodos formais. Essas disciplinas não fazem parte do currículo da licenciatura, né? Essas disciplinas que eu citei, né, linguagens formais, métodos formais, teoria da computação, né? Então, vai permitir a gente trabalhar de uma forma um pouco diferente, né, nos dando mais liberdade para focar em alguns pontos. Então, aqui, pessoal, a parte em verde, né, o que está em verde aqui, lógica proposicional, lógica de predicado, conectivos, tabela-verdade, equivalência, lógica, quantificadores, é onde teoria de conjuntos, né, operações básicas, funções, relações, tipos e propriedades, é onde eu vou focar o maior esforço, né, com vocês, para a gente realmente entender esses conceitos, né? Esses conceitos são conceitos básicos para a gente poder cada vez avançar mais. O que está em laranja aqui, regras de inferência, provas de teoremas e indução matemática e relações de recorrência, vão ser citados na disciplina. Eu vou mostrar exemplos para vocês, né? Então, a unidade 2, a unidade 2, ela é só sobre essa parte de demonstrações, né? Então, a gente começa um pouco trazendo algumas coisas como equivalências e quantificadores, né? Que são fundamentais e seria muito conteúdo para trabalhar na primeira unidade, então ficou para a segunda unidade. Mas a segunda unidade é focada nisso, né? Porém, né, não será cobrado em avaliações. Por que não será cobrado em avaliações? Porque esse conteúdo ele demanda bastante tempo da gente praticar, fazer vários exercícios, e assim a gente, quando se deparar com um determinado problema, a gente já sabe usar qual ferramenta ali adequadamente. Então, é difícil a gente cobrar de vocês nesse momento, né, com um mês de curso, essa maturidade, né? Mas eu chamo vocês para darem uma olhada no material, né? Então, tem um material escrito também, então vocês podem dar uma estudada, e é muito fascinante, né? Então, como que a gente vai ver no restante, vocês têm condições, por exemplo, de entender essas provas, né? E à medida que vocês vão estudando, lendo novas provas, tentando fazer, aplicar, né, alguma dessas provas, vocês vão adquirindo essa habilidade, e é um conhecimento excepcional, né? E a parte em vermelho, né, que é essa parte de contagem, noções de aritmética, ela não será abordada explicitamente na disciplina. Implicitamente, ela está lá, mas explicitamente ela não vai estar, né? Então, para a gente conseguir colocar dentro de um mês, eu não quis trazer isso aqui para vocês, nem cobrar, né, como uma parte de avaliação. Mas o segundo fórum, né, servirá para a gente destacar o quanto é bonito a gente entender as propriedades
que cerca os números, né, e a aritmética. Então, aproveite bem o segundo fórum, né, para discutir essas questões aí, que é bastante interessante. Então, a bibliografia que está lá no projeto pedagógico, né, são esses 3 livros, né. Então, o primeiro livro é um livro interessante, mas na língua inglesa. O segundo é um livro muito bom, né, um livro clássico aí para a ciência da computação, né. Não é um livro, posso dizer, extremamente fácil da gente entender, né, então os conceitos se misturam, os conceitos de lógica e matemática discreta, eles se misturam muito, né? Então, alguns livros, né, dessa abordagem, na verdade, eles sempre assumem que você já sabe um pouco, talvez você não sabe em aprofundado aqueles conceitos, mas eles já sabem, acham que você já sabe. Então, às vezes começa tratando de conjunto, mas usa ali linguagem lógica, ou começa com linguagem lógica e já usa ali conceitos de conjuntos, né? Então, essas coisas são muito misturadas, é difícil, né, tratar disso. Então, esse livro, eu acho que acontece muito isso com ele. Então, eu acho que depois dessa disciplina, né, depois que vocês estudarem, é um livro muito bom para vocês pegarem e tentarem entender, e principalmente alguns aspectos que não foram tão explorados na disciplina. Um livro mais básico, né, que é um livro bastante didático, né, que é esse Fundamento de Matemática Elementar, ele trata, né, o nome dele é Conjuntos e Funções, mas ele trata dessa questão da linguagem lógica, porque é necessária essa linguagem lógica para depois a gente falar sobre conjuntos e funções, propriedades, demonstrações. Então, ele trata dessas noções de lógica, e é um livro mais básico, e é um livro bastante suficiente, né, para o conjunto, para o que vai ser abordado nessa disciplina. Porém, né, eu gostei muito, né, desse livro do Paulo Blaff Menezes, né, Paulo Menezes. Então, é uma série, né, de livros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles são bastante conhecidos na computação, essa série, né, que eles são bastante didáticos. E eu achei que ele foi muito feliz na abordagem desse livro, na organização do conteúdo, né. Então, para a organização do conteúdo, eu utilizei esse livro, né. Então, por exemplo, ele começa o primeiro capítulo com noções de conjuntos, né, mas ele não trata de tudo sobre conjuntos ali, né, porque depois ele vai usar lá em lógica. Mas é legal ele ter falado um pouco de conjuntos, porque quando ele fala de lógica, ele já consegue mostrar a relação entre conjuntos e lógica. E aí depois ele já tem elemento suficiente para entrar em mais detalhes sobre conjuntos, mostrando as questões de operações e de álgebra de conjuntos. Então, achei a organização excepcional. É um professor bastante experiente com essa disciplina, já provavelmente quando ele escreveu esse livro, ele já tinha lecionado essa disciplina diversas vezes, né? Então, ele conhece bem as dores dos alunos, então é um livro muito bom, né? Então, os próprios slides, né, dessa disciplina, ela tirou como base, eu tirei como base os slides que são disponibilizados como material de apoio ao professor, né? Porém, né, é sempre fazendo alguns cortes, né, de alguns pontos e colocando um pouco aquele meu jeito, né? Então, essa minha característica ali nos slides. Então, eu quero enfatizar aqui, pessoal, eu gosto desse livro, mas não é necessário a aquisição de nenhum livro aqui, né? Não é obrigatório, vocês não precisam adquirir livro. Pois para o conteúdo será disponibilizado material gratuito, né? Então, nas vídeos, eu vou estar sempre fazendo vídeos, né? Então, nessas vídeos vocês vão conseguir ver ali o resumo, e eu vou disponibilizar um equivalente, né? Um capítulo de algum outro fascículo, né? E aí eu vou dizer, olha, a parte de teoria de conjuntos, vocês vão acessar aqui o livro, fascículo tal, capítulo 1, né? Aqui na parte de funções, acessa esse outro aqui, né? Então, ali já está o conteúdo também bastante didático, então são fascículos, a maioria deles de licenciatura em matemática, disponibilizado pelo EduCaps, então são livros gratuitos, né, e bem didáticos, feitos para cursos à distância, né, de EAD. Então, não baixem, né, os fascículos todos e leiam todos, né, não precisa, nesse momento não precisa, o tempo é curto, né, então não estou, porque vai ter algumas partes ali que a gente não vai tratar. Então, se atente ao capítulo. Vou estar dizendo, olha, leia o capítulo tal, página tal, a tal página. Né? Então, antes de falar do
conteúdo programático, pessoal, eu quero chamar a atenção, né, que tanto na lógica quanto na matemática, os conceitos são como peças de Legos, que vamos juntando, né, para formar novos conceitos, né. Então, a gente vai estar estruturando esses conceitos. O que eu quero dizer com isso? Né? Porque é importante que entenda que cada conceito que é importante que vocês entendam, né? Que entenda cada conceito apresentado, pois eles serão usados mais à frente. Então, em vários momentos, eu vou tentar, sempre nos vídeos, chamar a atenção. Olha, vocês lembram daquele conceito que a gente viu? Olha ele aqui. Agora estamos usando ele aqui. Então, a lógica matemática discreta, talvez, né, um filósofo diria que, talvez, né, não sei, que ela não é um fim em si, né, então a gente está aprendendo uma linguagem, então a gente aprende essa linguagem para poder falar de várias coisas, né, de conceitos, né, de propriedades, e depois isso pode ser usado em vários outros estudos mais à frente, né, na parte de computação. Então, como que eu estruturei? Né? Então, com base naquele livro do Menezes, né, a gente começa, né, a primeira unidade, a gente vai falar sobre noções de conjuntos, né, noções de conjuntos, noções de lógica, né, então aqui a gente vai falar focando em proposições, né, conectivos, tabela-verdade, fórmulas. Né. Na segunda unidade, né, a gente vai falar sobre demonstrações, então a gente vai tem apenas um único slide, mas vão ser 2 vídeos, né? Um onde eu vou focar na questão de aplicação, equivalência, quantificadores, e outro que eu vou estar falando mais de tipos de demonstrações. Eu vou mostrar alguns exemplos, né? E como eu falei com vocês, essa parte de demonstrações pode assustar um pouco, né? Mas não é difícil depois que a gente pratica, mas, como eu disse, eu não vou cobrar em avaliação. Na terceira unidade, a gente já tem agora um conhecimento aí de lógica, básico de conjuntos, a gente pode avançar um pouco mais em conjuntos, ver algumas operações e propriedades. A gente vai ver as operações não reversíveis, as operações reversíveis, por exemplo. E para finalizar, a gente vai ter conteúdo sobre relações e funções, né? Então a gente vai poder falar de tipos, propriedades. Aqui é um único slide, mas vai ser trabalhado também em 3 vídeos, né? Para não ficar tão extenso cada vídeo. Mesmo assim, os vídeos devem ficar aproximadamente de 30 minutos, 40 minutos, talvez em média uns 30 minutos. Né? Então, aqui a gente vai apresentar vários conceitos relacionados a relações, né? E funções vai ser um elementozinho que vai aparecer no final, né? Que é muito importante, as funções em específico, né? Mas muitos dos conceitos que a gente usa em funções também faz parte de relações, dado que funções são relações. O material, né? Então, para cada aula, né? Então, montei os slides, né? E para cada slide eu fiz um ou mais vídeo, está relacionado com áudio, né? Porque eu acho que a gente disponibilizar simplesmente os slides, né? A não ser que sejam slides muito bem feitos para esse caso, assim, né? Como fossem anotações mesmo, mas os slides, às vezes, coloca uma fórmula ali, né? E vocês, como é que eu leio essa fórmula, né? Então, talvez no slide não tá, vai estar na aula, na vídeo, na fala do professor, né? Então, é importante vocês assistirem esses vídeos, né? Então, eu vou estar disponibilizando eles todos no YouTube, né? Eu estou fazendo isso por quê? Porque, pelo menos, é uma prática que eu tenho, então talvez alguns também possam fazer isso. Então, é mais fácil a gente escutar, talvez no celular, algum momento que a gente tenha disponibilidade ali. Então, às vezes, tem muitas aulas que eu assisto, né, que eu até, desculpa, assisto não, eu só escuto, né, enquanto eu estou lavando louça. Essa parte de lógica, matemática discreta, tem momentos que vocês têm que ver, têm que olhar, porque eu vou estar citando alguma coisa ali, né, alguma fórmula, alguma coisa, então não dá para só escutar, né? Então tem conteúdo que dá para a gente apenas escutar mesmo, mas aqui não, aqui é bom vocês assistirem. Mas vocês podem escutar uma hora, né? Outra hora vocês verem, né? O áudio e a imagem. Então fica mais fácil do que vocês terem que baixar um PowerPoint com áudio e depois acessar. Então essa é mais uma opinião mesmo minha, né?
Então, eu montando uma playlist, né, com todos os vídeos disponibilizados. Como eu comentei, né, vocês não precisavam comprar aquele livro. Então, aqui são 3 fascículos, 2 aqui foram disponibilizados pelo EduCaps e o outro é pelo repositório, esqueci da universidade, mas é todo repositório público, né? Então, está lá disponibilizado de forma pública, vocês podem acessar. E lembrando que eu vou estar destacando o capítulo, né? Não é para você pegar cada um desses livros e ler todo, né, do início ao fim. Então, ele complementa os slides, a videoaula, com algum capítulo aqui. Então, sobre os encontros remotos, né? Então, como essa disciplina, por exemplo, no modelo presencial, né, a gente passa bastante exercícios, faz exercícios com os alunos, né? Eu vou usar os encontros remotos para isso, para fazer os exercícios. Então, nesse momento, eu não acredito que eu não vou disponibilizar para vocês antes, né, para talvez não criar uma ansiedade aí. Então, no momento, eu vou apresentar para vocês alguns exercícios, vou resolver eles nesses encontros, né? Então, comprei uma mesa digitalizadora, né, para tentar ver se eu consigo mostrar isso mais fácil para vocês, né, mas sabendo que a minha letra é horrível, né, os desenhos são horríveis. Mas, então, esses encontros remotos serão mais focados nessa apresentação, né? O chat será mais interativo, né? Então, aqui vai ser pouca interação, porque se a gente começar a ter muita interação, qual é o risco de eu não conseguir, né, fazer os exercícios, né, resolver os exercícios. Então, vou deixar o chat, né, que aí vocês já viram a resolução, vou disponibilizar para vocês, vocês podem dar uma olhada, tentar resolver também. Alguma passagem que vocês não entenderam, vocês podem trazer para mim no chat. Então, a avaliação, ela é padrão, né? Então, esse semestre teve uma alteração, né? Então, a avaliação 1, a gente tem 8 pontos. O fórum, na 2, uma atividade única de 10 pontos. E o fórum agora está sendo pontuado na terceira nota. Ambas vão ter questões de múltipla escolha e discursivas, né? Mais múltipla escolha, por isso que eu coloquei em negrito, né? As discursivas vão ser pontos, por exemplo, faça uma tabela verdade, né? Eu acho que é um exercício bastante interessante. E aí o discursivo seria você montar essa tabela verdade, né? Não é muito de texto mesmo, de você escrever, porque a matemática a gente precisa resolver algumas coisas ali. Aí você pode fazer no papel, num programa de computador e mandar a imagem. A reposição também seguindo o padrão, né? Então 60% objetiva, 40% discursiva. E assim a gente finaliza esse encontro, pessoal, dessa apresentação, né? Encontro não, desculpa, né? Essa apresentação da nossa disciplina. Espero que vocês aproveitem bastante, é uma disciplina fascinante, né? A gente vai estar só começando, né? Então, depois, né, dessa disciplina, quem se apaixonar mais pela disciplina, vocês têm bastante conteúdo aí para vocês correrem atrás, livros e referências, esses próprios fascículos que eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem depois estudar eles, alguns capítulos que não foram abordados, né? Então, vejam isso apenas como começo, né? Então, obrigado e espero ver vocês aí bastante ativos, né, no AVA, né, no ambiente virtual, né, e presente aí nos encontros e nos chats. Abraços.